Meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Deus esteja com todos vocês. Aqui quem fala é Mansueto Alves, da cidade de Jundiaí, São Paulo. E é com muito carinho que eu trago mais uma mensagem do dia para vocês. O nome da mensagem é Deixa Deus falar por você. Nós sabemos que em nossas vidas há momentos em que preferimos ficar em silêncio, entrar no nosso quarto, trancar nossa porta, se ajoelharmos e ouvir a voz do nosso Criador. Se o silêncio de um amigo qualquer é difícil, imagine o silêncio poderoso do nosso Deus. Como é difícil. Teve um momento em que Jesus na cruz, no momento da sua angústia, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus 27:46. Que momento difícil para Jesus Cristo. Na hora da angústia, ver que seu pai virou o rosto para ele, para não olhar para ele. Deus virou o rosto para não olhar para Jesus, porque naquela hora, se olhasse, destruiria os homens, destruiria a terra, arrancaria o seu filho da cruz. E o resultado dessa ação de Deus, nós não seria salvo, estaria eternamente condenados. Deus calou-se para que o sangue do seu filho falasse mais alto. Hoje, esse sangue ecoa por toda a eternidade. Deus se cala e não responde. Para quê? Para não tirar a nossa bênção. Isso faz parte dos projetos de Deus, faz parte dos sonhos de Deus em nossas vidas. Ele fica em silêncio para que nós venhamos a falar, orar, clamar, enquanto Ele está olhando, guardando, cuidando de nós. No momento certo, Ele vai gritar e o seu alarido vai soar. No momento certo, no tempo certo dele, Ele colocará o nosso nome na sua agenda. E estará a declaração da minha vitória, da sua vitória. Ninguém pode revogar o que Deus tem para fazer na tua vida ou na minha vida. Quando Deus fala com você através da Bíblia ou da oração, Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus quer cumprir o que fala. Mesmo que pareça Ele está calado, Deus cumpre o que fala. E no momento certo, Ele cumpre o que prometeu na sua vida. Demorou 25 anos para que Isaac, o filho da promessa, nascesse. Sara teve dificuldade para crer em nosso Deus, na promessa que Deus fez especificamente para ela e seu esposo. A atitude é essa que muitas vezes podemos levar para o nosso lado, a que praticamos, e às vezes Deus tem um propósito para a nossa vida, para realizar em nossa vida, e muitas das vezes, atualmente, somos acostumados a não esperar o que Deus tem para fazer ou realizar, e tomamos tudo pelas mãos e atropelamos tudo, e Deus às vezes não termina a obra. Deus permitiu o espinho na carne do apóstolo Paulo, e Paulo insistiu 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Deus disse: não, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A parte da espera, sem dúvida, é uma das mais difíceis em nossas vidas. Muitas das vezes se sentimos desanimados, acuados, e não sabemos esperar as vontades de Deus, pois nem sempre é fácil as demoras do nosso Deus. Tudo coincide para lhe preparar e coincide também para deixar você, sem dúvida, preparado para receber a sua glória. E nesse detalhe está um dos personagens que podemos olhar em uma das mais belas histórias da Bíblia, que se chama José. Esta, na sua trajetória, na cisterna em Israel, até o trono do Egito, José, deve ter padecido anos e anos esperando o agir de Deus, porque ainda não era chegada a hora dele. Deus estava trabalhando nele. Deus que iria decidir a hora de José. Ele sabia a hora certa, que José estaria preparado para assumir o trono. Mesmo que Deus não responda
Ele está te ouvindo, está te conduzindo para mais perto dele. Se você ora, se você confessa, se você crê nas promessas dele, nas promessas de Deus, o silêncio dele permanece. Mas nada pode impedir a ação dele na sua vida. Às vezes, o silêncio de Deus é pedindo um pouco de clamor, um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção para ele. Se Deus nos responde na hora que você quer ou que eu quero, tudo fica muito fácil. Dentre outras as manifestações humanas, o silêncio continua sendo o que de maneira muito pura, que exprime, que se estrutura tensa e compacta, sem palavras, do nosso inconsciente próprio. Ou seja, o silêncio de alguém pode levar a nós, outras pessoas, a uma reflexão. Deste silêncio que fazemos. Mateus 27:12 nos diz que enquanto Jesus era acusado de coisas que não fez, ele nada respondeu. O silêncio de Deus era a forma de fazer o seu povo refletir sobre a sua ingratidão, de tudo que Deus havia feito para eles. Segundo a psicologia humana, o silêncio é a melhor forma de repreender uma criança. Quando uma criança começa a fazer birra e exigir certos mimos, a melhor maneira é ignorando-a. Deus estava tratando através do seu silêncio as suas birras e os mimos do seu povo. O silêncio é um sinal de respeito, já que geralmente nos calamos em velórios, audiências públicas, em cultos religiosos. O silêncio é um sinal de respeito, uma sintonia espiritual. Deus respeitava as decisões do seu povo em manter-se longe dele. Porém, como ele não poderia ficar sem fazer nada, ele agia no silêncio. O silêncio também pode ser a forma de alguém extraordinário para ouvir e analisar o que podemos absorver e o que podemos aproveitar de tudo que ouvimos. O silêncio revela uma profunda sabedoria. Em Eclesiastes 9:17, Provérbios 11:12, leia em Eclesiastes 9:17, Provérbios 11:12 e veja a importância do silêncio. Mas a maior importância do silêncio de Deus com o povo judeu foi, sem dúvida, gerar nesse povo uma fome intensa por ele. Desde Abraão até Malaquias, Deus sempre se manifestou de maneira visível, que seja por sinais ou por meio de profetas. Deus sempre esteve por perto. Mesmo assim, o povo ainda não o confiava. O povo duvidava da vontade de Deus. O silêncio de Deus termina quando ele envia o seu Filho Jesus como propósito de nos aproximar novamente dele. Deus se cala por 400 anos, gerando em seu povo a vontade ardente de se aproximar-se dele. O fato de Deus estar calado está se movendo. É no silêncio que Deus prepara seus milagres, os melhores feitos para realizar da sua vida ou da minha vida. Às vezes Deus está falando e usando os profetas, falando para nós, e nós, não, a maioria das vezes, não queremos ouvir, não queremos escutar. Então Deus se cala, e quando Ele se cala, sentimos a falta de ouvir Ele. Mas nesse momento, Deus está dizendo: você vai orar, você vai buscar, você vai clamar, você vai se preparar para poder ouvir a minha voz e receber as minhas bênçãos que tenho para a sua vida. Fique com esta mensagem, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga, no seu coração, e aceite o silêncio de Deus na sua vida. Chame, ore, jejue,
Se prepare para ouvir a voz de Deus. Essa mensagem é para você que não fica calado para ouvir a voz de Deus. É no silêncio que Deus age. É no silêncio de você que Deus ouve a sua voz, a minha voz. Que Deus ouve, que a gente também é no silêncio que nós também ouvimos a voz de Deus. E é no silêncio que Deus abençoa a sua vida e a minha vida. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Que Deus abençoe a todos, que todos venham ter uma paz, que todos possam ficar em silêncio para escutar a voz do nosso Criador. Que todos vocês sejam ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém.